título da nossa lição é a superioridade de Jesus em relação a Moisés. Porque ele é tido, diz o nosso texto áureo, ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Amém? A verdade prática diz: Cristo em tudo foi superior a Moisés na casa de Deus, pois enquanto o legislador hebreu foi um mordomo, o Salvador foi o dono. A nossa leitura está no livro de Hebreus, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 19. Vamos ler todos juntos. Vamos aproveitar para a gente melhorar a respiração. 1, 2, 3. Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Vamos ler todos juntos, voz alta. 1, 2, 3. Versículo 2. Sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa, porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E, na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservamos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação, porque havendo alguns ouvido, o provocaram. Mas não são todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos, não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Amém? Olha, é difícil ler. Hoje eu só comi umas vírgulas. Mas é bom para a gente treinar a leitura, né, irmãos?
Em voz alta. Amém. Maravilhoso. Amém. Irmãos, há muitos irmãos que aprenderam a ler lendo a Bíblia. Muitos. Sua avó. Porque antes o acesso à escola era muito restrito. Eram somente as famílias ricas que podiam colocar os seus filhos nas escolas. E muitos irmãos que eram analfabetos aceitaram a Jesus e, pelo desejo de ler a palavra de Deus, aprenderam a ler pela Bíblia. E só liam a Bíblia, não sabiam ler outra coisa. Não sabia ler jornal, não sabia ler bula ou receita médica, só sabia ler a Bíblia. E a Bíblia realmente porque a leitura melhora o nosso vocabulário. À medida que nós vamos lendo a palavra de Deus, nós vamos acrescentando novas palavras ao nosso vocabulário. Que livro maravilhoso que o Senhor nos legou, que é esta palavra, viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Como está escrito, penetra até a divisão da alma, do espírito, juntas, medulas. É por isso que a palavra cura de dores nas juntas. Dores nas juntas. Porque às vezes a gente vai ficando com dores nas juntas, não é? Cartilagem vai gastando. A palavra de Deus, ela penetra nas juntas e medulas. Vamos agradecer ao Senhor pelo privilégio que temos nesta manhã de meditar na sua palavra e de estar abertos para que a sua palavra penetre em nossas vidas, em nossos corações, lá no recôndito, na divisão da alma, do espírito, juntas e medulas. Senhor, nós estamos extasiados diante da grandeza da tua palavra e da realidade. Ao longo de tantos anos, o Senhor fez com que esta palavra fosse preservada e chegasse até nós. Nós realmente cremos que somos abençoados pela palavra, somos curados pela palavra, somos, Senhor, enriquecidos pela palavra, somos, Senhor, prosperados pela palavra. A tua palavra, Senhor, é tudo para nós. Ela é medicina, ela é saúde, ela é nutrição, é fortalecimento, ela é vida, Senhor. E nesta manhã, Senhor, nós estamos voluntariamente abertos para que a tua palavra, Senhor, ocupe cada espaço de nossas vidas, ocupe cada célula do nosso corpo. Ocupe, Senhor, os nossos sentimentos, as nossas sensações, os nossos pensamentos. Que haja, Senhor, um domínio pleno, completo, total. E que não haja, Senhor, nenhuma resistência. Ó Senhor, nós pedimos que toda resistência, seja ela espiritual, seja ela emocional, seja ela física, em razão de um desconforto, em razão de uma dor, que toda resistência seja repreendida em nome de Jesus. E nós falamos fora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queriam tomar os vossos lugares e recebemos o pastor Marcos. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Todos os alunos da EBD Online, os nossos amigos de todos os domingos. Um bom domingo a todos. E graças a Deus por esta manhã, né, irmãos? Por todos vocês que aqui chegaram. Que possamos ter uma escola bíblica que possa gerar em nós um acréscimo em nossas vidas, porque para isso nós viemos aqui, né? Para aprender um pouco mais da sua palavra. Amém? Muito bem. Como disse o pastor, nós estamos na lição de número 3 já,
E hoje nós temos esse título, A Superioridade de Jesus em relação a Moisés. Vamos para a nossa introdução. Quero avisar os irmãos que o nosso comentário, o comentário que está na nossa leitura, na nossa lição, ele está um pouco em relação ao original. Houve um erro, acho que gráfico, não sei qual foi a fonte do erro. Porém, eu tentei encontrar o comentário realmente original, não consegui. Aí fiquei sabendo esta manhã que houve realmente esse problema. Mas nós estaremos aqui seguindo esse comentário que está na nossa lição, mas também não é todo o comentário que está fora desta ordem. Acho que do meio para o final. Todavia, nós estaremos falando a palavra do Senhor. Amém? Muito bem. O autor dá início ao capítulo 3, fazendo um contraste entre Moisés e Cristo. Ele estava consciente da grande estima dos seus compatriotas, tinham pela figura do grande legislador hebreu, Moisés. Em nenhum momento desse contraste o autor deprecia a pessoa de Moisés, mas sempre o coloca como um homem fiel a Deus na execução da sua obra. Entretanto, mesmo tendo assumido a grande missão de conduzir o povo rumo à terra prometida, Moisés não poderia se equiparar a Jesus, o autor da nossa fé. O contraste entre Moisés e Cristo é bem definido. Moisés é visto como um administrador da casa, Jesus como edificador. Moisés é retrato como servo, Jesus como filho. Moisés foi enviado a uma missão terrena, Jesus numa missão celestial e eterna. Queridos, realmente o nosso comentarista ele começa aqui dizendo que fazer uma comparação entre Moisés e Jesus, para nós, hoje aqui, eu diria assim, para mim não tem muito o que se dizer, porque Moisés e Jesus têm uma diferença muito grande, não dá para se comparar. Não existe um parâmetro para se comparar em relação a Jesus e Moisés. Para nós hoje, seria assim, algo que nem seria necessário fazer essa comparação. Porém, quando esse livro foi escrito, é aí que está a diferença. É aí que mora tudo, aí que tem o seu peso. É uma realidade muito grande. Porque quando esse livro foi escrito, a pessoa de Moisés tinha um peso muito grande. Ou seja, era o grande referencial para o povo hebreu. Eles não tinham outro referencial a não ser Moisés. É bem verdade que já se havia passado aproximadamente 1420, 1450 anos, desde que Moisés recebeu, pelas mãos dos anjos, na verdade, as tábuas da lei. Quando Moisés subiu o monte Sinai, para ali ficar 40 dias e 40 noites na primeira vez, e depois mais 40 dias e 40 noites para a segunda vez. Então, ou seja, Moisés ficou 80 dias na presença de Deus. O rosto dele brilhou e o pessoal tiveram que colocar o véu. Ou seja, eles disseram naquele dia, Moisés, fala você com Deus, porque nós estamos com muito medo. Porque estar naquele monte
e o monte tremia, fumegava, trovões e relâmpagos e a voz de Deus, e a coisa foi muito forte. Então isso ficou na mente na memória, para as futuras gerações, da pessoa de Moisés. E da forma que ele conduziu o povo de Deus, e enfim. Lembrando que os irmãos que Moisés teve um histórico assim, muito lindo, né? A forma que ele nasceu, né? De forma milagrosa. Gostaria de fazer alguma... É bem verdade que algumas pessoas estão nos acompanhando pela internet e não conhecem a história de Moisés, ou quem sabe alguém tem alguma dúvida aqui. Mas Moisés, ele é oriundo da tribo de Levi. Ele era desta tribo. Seus pais se chamava Amram, e a sua mãe se chamava Joquebede. Ele nasceu durante a escravidão. A propósito de Faraó, Moisés deveria ser morto. Porém, de uma forma milagrosa, a sua mãe Joquebede o escondeu por 3 meses, e depois, não podendo mais ficar com ele dentro de casa, em virtude do seu choro, já era um menino que chorava mais alto, ela colocou num cesto de junco e colocou no rio Nilo. E assim agora, penso que os irmãos já sabem muito bem dessa história, e o menino cresceu nas mãos de Joquebede, até que quando já menininho, uns falam 12, outros falam 14, outros falam 10, não se sabe a idade exata, mas ela o levou para o palácio. E lá no palácio, Moisés cresceu no meio de toda aquela infraestrutura do palácio, sendo bem tratado como filho da filha de Faraó. E a Bíblia diz que quando ele já estava com 40 anos, as informações que ele recebeu dos seus pais fez toda a diferença. Porque ele teve que decidir seguir, viver no palácio, ou se abdicar de tudo aquilo que ele recebeu para ir de encontro dos seus irmãos que estavam vivendo uma dura escravidão lá no Egito. Então ele sai do palácio para exercer uma função linda que o Senhor havia lhe escolhido, havia chamado para tal. Então esta é a pequena biografia de Moisés, do seu nascimento, vida, e ele abre mão de tudo. Possivelmente seria um faraó. Um faraó. Mas ele não quis sofrer com seus irmãos, e entendendo que lá na frente ele ia receber a recompensa. Isso significa dizer, irmãos, que a fidelidade, existe sim uma recompensa. Aparentemente as pessoas dizem: será que está valendo a pena servir ao Senhor? Será que está valendo apenas sofrer por causa do Evangelho? Aqui está. Aqui está uma aplicação de que quem serve ao Senhor tem uma recompensa. E a recompensa já é aqui. Outros, não, por algum motivo, acaba não tendo essa recompensa aqui. Porém, nós vamos perceber que alguns receberam a recompensa pela fidelidade. Nós temos um exemplo de José. José, foi aplicado a ele a lei da recompensa, porque ele foi fiel lá na casa de Potifar, ele foi fiel lá no cárcere, e ele saiu do cárcere para ser governador. Ele se mostrou fiel ao longo da sua vida e se tornou um governador do Egito. Então, aliás, irmãos, todo instante nós estamos recebendo do Senhor, né? Algo que a gente nem percebe.
A gente nem acaba mensurando, nem sabendo, só na eternidade que nós vamos saber de tudo que Deus nos fez ao longo da nossa vida. Então Moisés tem essa biografia bonita e ele recebeu esta missão confiada por Deus para tirar os escravos que estavam no Egito. Agora, já fazendo uma comparação com Jesus, já começando uma comparação, Moisés recebeu a missão de tirar o povo que viviam escravizados no Egito. Agora, Jesus ele veio com uma missão de não tirar um povo que está no Egito, chamado mundo, apenas para trazer dentro de uma comunidade, de uma igreja. Mas a missão de Jesus foi muito além. A missão de Jesus é tirar as pessoas que vivem na escravidão do pecado para transportar do reino das trevas para o reino da luz. Então, a missão de Jesus é muito superior. Moisés conduziu um povo para entrar numa terra, e nós estamos aqui caminhando para uma terra, para um lar celestial. Eles entraram numa terra que deveriam trabalhar para se sustentar e viver e morrer. Um dia, nós não. Jesus veio para realizar uma obra onde nós teríamos a vida eterna com Ele. Então, é uma diferença excomunal, muito grande. Por isso que eu disse aos irmãos a princípio, que comparar, para nós hoje, assim, fica difícil. Lembrando aos irmãos, como eu disse, já, assim, minutos atrás, Moisés ele recebeu a lei, a Torá, e durante 1400 anos, Israel, os hebreus conviveram com a Torá, com os livros, e também, irmãos, vamos entender, quando esse livro foi escrito, a situação estava assim muito conturbada, porque quando nós falamos judaísmo, parece que nós estamos falando de um segmento único que o povo estava vivendo. Mas, na verdade, o judaísmo estava dividido em pelo menos 4 vertentes. Essa é a grande dificuldade, que muitos que saíam do judaísmo, ao se confrontar com o cristianismo, eles tinham assim diferentes formas de pensar a respeito da Torá e também as tradições. Ao longo desses 1400 anos, foram se carregando tradições, escritos. Eles não tinham só a Torá, mas também eles se baseavam no Talmud. Eles se baseavam em crenças, em que alguém contou. Sabe esse negócio de que se vai dizendo ao longo do tempo e vai virando uma verdade? E com isso surgiram 4 vertentes. O que nós mais conhecemos é o fariseísmo, que Jesus bateu forte, pelo menos ali em Mateus capítulo 24, se não me engano. Se os irmãos puderem me corrija. Quando Jesus disse, ai de vós, fariseus, porque Jesus estava, como que dizendo, por aqui desse povo, que estava fundamentado em tanta hipocrisias. Eles diziam tantas coisas e não faziam, e impunham leis pesadas sobre o povo no templo, mas eles não conseguiam nem carregar, nem se mover. Então nós tínhamos os fariseus, mas nós tínhamos uma outra classe de crença na época de Jesus, que eram os saduceus, que também tinha uma outra forma de pensar, como dizer, no plano escatológico, eles não criam na vida futura, eles não criam na ressurreição. Então, quem vinha fazia parte dos saduceus,
ao chegar no cristianismo, tinha uma dificuldade maior porque não cria numa vida futura. Depois nós tínhamos também os essênios. Os essênios, eles, por conta de entender que a santidade era uma exigência para uma vida futura e também para o mover de Deus, eles chegavam até se retirar da cidade de Jerusalém e se afastavam, iam para o deserto para ficar longe da comunidade e assim achando que iam se santificar. E depois, por fim, Mateus 23:15. Muito obrigado. E nós tínhamos também uma outra vertente do judaísmo, que era os zelotes. Inclusive, um dos discípulos de Jesus, chamado Simão, e a Bíblia fala Simão, o zelote. Isso é muito importante, viu, irmãos? Porque nós falamos muito sobre fariseu, e, na verdade, não só eram os fariseus, tinham também esse grupo de pessoas que tinham essa forma assim de crença, de pensar. E os zelotes, só para os irmãos terem um breve entendimento, os zelotes, eles ganhavam assim, tinham um entendimento que a coisa, para ser resolvida, tinha que usar também a espada e a força, entendendo que se assim fazendo, estava fazendo a obra de Deus. Mas imagine só alguém usar a espada, usar a força, e entender que Deus está nesse negócio. E é tanto que no ano 66 foram os zelotes que promoveram toda essa rebelião contra Roma e que deflagrou a grande guerra e que houve ali a grande invasão e a dispersão do povo de hebreu. Então, o cristianismo batia de frente com essas 4 vertentes e agora o escritor aos Hebreus vai trazer esta carta para esses crentes que muitos deles estavam se afastando do cristianismo e voltando ao judaísmo. E quando eu falo judaísmo, voltando para essas crenças como os zelotes, os essênios, os saduceus e assim sucessivamente. Amém? Então, a resistência era muito forte e foi a necessidade desta carta aos Hebreus. Vamos caminhar um pouco mais. Uma missão superior. O autor, pela primeira vez, faz uso da palavra apóstolo em relação a Jesus. A palavra apóstolo se refere a alguém que é comissionado como um representante autorizado. Não havia dúvida de que Moisés havia sido um enviado de Deus em uma missão. Todavia, ele não foi o apóstolo da grande salvação. A missão de Moisés foi tirar o povo de dentro do Egito e conduzi-lo à terra prometida. Mas a missão de Jesus é de conduzir a igreja a Canaã celestial. A missão mosaica era daqui, a Canaã terrena. A missão de Jesus possui uma vocação celestial. Cristo não foi apenas um enviado em uma missão, mas, acima de tudo, o apóstolo da nossa confissão, alguém com autoridade na missão de nos conduzir a um destino eterno. Mesmo Moisés, irmãos, ele fez menção, enquanto aqui esteve, a respeito de Jesus. Deuteronômio capítulo 18, versículo 15, ele estava aqui fechando, porque o livro de Deuteronômio é um livro que ele vai fazer uma revisão de tudo que ele escreveu, né? Porque a Bíblia nos informa que Moisés escreveu pelo menos esses 5 livros.
Apesar do livro de Gênesis não aparecer o seu nome, no livro de Gênesis não aparece o nome de Moisés em nada, termina com a morte de José, porém, o livro de Gênesis, Moisés é o autor, e termina com José. Porém, o livro de Deuteronômio vai dar assim uma revisão aos hebreus. Moisés vai chamar essa comunidade. Eu acho muito lindo porque uma coisa é dita, depois ela é reafirmada. O cuidado de Moisés foi muito grande, porque quando ele fala, quando ele escreve o livro de Deuteronômio, ele vai falar para um grupo de pessoas que haviam nascido no deserto. Porque aquela primeira geração que saiu do Egito, a esta altura, já tinham tombado. Esta nação que estava ali já estava prestes a entrar na terra. A outra já tinha tomado um outro destino. Então o livro vai fazer ali uma revisão de tudo que tinha acontecido. E quando ele chega no capítulo 18, versículo 15, ele vai dizer assim, olha, o Senhor teu Deus te levantará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, como eu. Ele está apontando quem aqui? Jesus. Ele vai dizer, olha, o Senhor Deus vai levantar um profeta no meio de ti, de teus irmãos, como eu. Ele está dizendo assim, olha, vai levantar um outro profeta, porque Deus me levantou como profeta no meio de vós. Impressionante, né, irmãos? Aqui, não os imagine só os hebreus entendendo assim, vai levantar um outro Moisés. Na cabeça deles, ia levantar um outro Moisés para dar continuidade a esta obra. Porém, aqui ele estava dizendo de um outro, e esse outro não era assim, um que ia nascer do pecado, como nasceu Moisés, né? Moisés, era homem, homem. Jesus era Deus, homem. Amém? Isso que fica muito claro. Moisés era homem, homem. E Jesus era Deus, homem. Moisés nasceu, os seus pais chamavam-se Arão e Joquebede. Não, Jesus não. Jesus é o Pai da eternidade. Moisés subiu no monte Sinai e recebeu a lei das mãos dos anjos. Jesus subiu o Calvário e deu a vida por nós. Então ele não recebeu, ele deu. Então Moisés, ele é um profeta, ele falava aquilo que Deus mandava ele falar. É impressionante que Moisés, ele era um homem assim, tremendo, um homem que Deus amava, um homem que Deus disse, olha, se existe profeta, com eles eu falo, com visões e com sonhos. Mas com Moisés, eu falo cara a cara. É de arrepiar, né, irmão? E quem chamou Moisés para esse trabalho, disse, é eu que estou chamando você, Moisés, para esse grande trabalho. Então, um homem realmente diferenciado, irmãos. Ele chega a dizer, eu trato Moisés diferente. A minha relação com Moisés não é como os demais profetas. Com ele eu falo diferente. Eu falo cara a cara. Nós temos uma passagem em Números, capítulo 16, que eu acho assim, falando a respeito de como Deus se relacionava com Moisés. Número 16 e 27, diz assim, subiram, pois,
do derredor da habitação de Coré, Datã e Abirão. E Datã e Abirão saíram e se puseram à porta das suas tendas, juntamente com as suas mulheres, seus filhos e suas crianças. Então disse Moisés: nisto conhecereis que o Senhor me enviou a fazer todos esses feitos, de que o meu coração não procedem. Se esses morrerem como morrem todos os homens, e se forem visitados como são visitados todos os homens, então o Senhor não me enviou. Não sei se os irmãos entenderam, mas eu vou dar aqui abrir um pouco mais esse versículo, esses dois versículos. Essas palavras que ele disse aqui, irmãos, no versículo 29, é muito forte. Pastor Paulo? Essas palavras aqui são muito fortes. Porque um homem, irmãos, que é tratado por Deus de forma diferenciada, a gente também deve tomar muito cuidado. Muito cuidado. O que foi que aconteceu aqui, irmãos, é que Coré, Datã e Abirão começaram a duvidar da autoridade que Deus tinha dado a Moisés. Eles começaram a colocar em xeque a respeito da autoridade, da forma que Moisés administrava, do chamado de Moisés, e começou a desenvolver no meio dos filhos de Israel um certo confrontamento. E esses homens, eles naturalmente saíram do Egito, eles eram homens assim, vamos dizer, homens de destaque, em termos até de posse. Eles queriam ter uma certa autonomia a respeito de como as coisas deviam ser conduzidas na peregrinação do deserto. E chegou um certo momento que eles quiseram confrontar com Moisés a liderança, até mesmo na parte administrativa, na área espiritual. E quando Moisés percebeu toda aquela movimentação, Moisés pediu para que as pessoas nem se aproximassem desses homens, nem tocassem nos seus pertences, se afastassem deles. E depois Moisés disse essas palavras: se esses morrerem como morrem todos os homens, e se forem visitados como são visitados todos os homens, então o Senhor não me enviou. O que ele quis dizer? Esses homens não vão morrer de forma natural. Eles não vão morrer. Como morrem as pessoas de forma natural? Morrem de velhice, uma doença, não é? Não é assim que morrem as pessoas? Moisés disse: se esses homens morrerem assim, Deus não me chamou. Tem que ser um negócio trágico, violento, algo que vai impactar, vai ser de assustar. Moisés disse: saiam de perto deles, fiquem longe deles, se afastem deles. E os hebreus se afastaram, mas aqueles que estavam com as mesmas ideias, com os mesmos pensamentos, ficaram próximos. E o que foi que aconteceu? A terra abriu. A terra trincou, irmãos. E a Bíblia diz que eles desceram vivos para o abismo. Então eu trouxe isso aos irmãos porque Deus era com Moisés. Deus tinha uma comunhão muito grande com ele. E depois, lá na frente, nós vamos ver a sua própria irmã, né? Porque ele tinha 2 irmãos, uma irmã e um irmão. Uma se chamava Miriam e o irmão se chamava Arão. Mas a Miriam resolveu também
resistir Moisés. Só que Moisés clamou pela sua irmã e ela ainda ficou leprosa 7 dias. E teve um atraso na caminhada. Mas vamos seguir, né, irmãos? Vamos seguir. Uma missão superior. O autor, pela primeira vez, faz uso da palavra apóstolo. Já li, isso eu já li, né? Eu estou dizendo, os irmãos estão um pouco meio confuso. Uma mediação superior. Depois de afirmar que Jesus era apóstolo, o autor também diz que ele era o sumo sacerdote da nossa confissão. Jesus era superior a Moisés, não apenas em relação à missão, mas também em relação à função que exercia. O autor fará um contraste mais detalhado entre o sacerdócio de Cristo, araônico, mais adiante. Mas aqui os crentes deveriam ter em mente que a mediação de Jesus era em tudo superior ao sistema mosaico e levítico. Cristo era o mediador da nossa confissão. A palavra confissão traduz o termo original homologia, que tem o sentido primeiro de concordância. Quando confessamos a Jesus como Salvador, concordamos que Ele em tudo tem a primazia. Ele é o Senhor. Ele é maior do que tudo e do que todos. Ele, e somente Ele, é a razão do nosso viver. Amém? Aqui eu acho lindo, irmãos, o escritor aos Hebreus, porque quando ele vai fazer essa comparação com Moisés e Jesus, ele tem o cuidado de dizer aos irmãos, ele começa aqui a sua carta dizendo: pelo que, irmãos santos, participante da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Ele começa o capítulo 3 já entrando já 100 por horas, porque ele já começa apontando Jesus como apóstolo. Esse apóstolo que ele coloca aqui não significa dizer que Jesus ele é um apóstolo no sentido de como Jesus chamou os seus discípulos como apóstolo. Não. Jesus é apóstolo da nossa confissão no sentido que Jesus foi enviado por Deus com uma missão específica para realizar aqui na terra. Não que Jesus tenha um apostolado como os apóstolos. Não. Essa palavra apóstolo aqui tem o significado de que ele foi enviado para um trabalho a ser realizado, né? E depois ele coloca como Jesus como sumo sacerdote da nossa confissão. Ou seja, ele já coloca Jesus como um mediador, né, entre Deus e os homens. Mas quando ele vai para o versículo de número 2, ele já vai apontar Moisés. Ele coloca Jesus em primeiro, mas no versículo 2, ele vai dizer assim: e sendo fiel ao que o constituiu, como também foi Moisés em toda a sua casa. Você percebe que ele começa a fazer uma comparação, ele aponta Jesus como apóstolo, sumo sacerdote, mas ele vai trazer a memória do povo hebreu, não desprezando o trabalho que Moisés realizou aqui na terra e dizendo da sua fidelidade, como ele conduziu o povo no deserto. Eu disse aos irmãos aqui nas lições anteriores que é de suma importância você apontar aquilo que você está desejando que as pessoas entendam como dar validade, mas nunca desprezar aquilo que foi feito. Ele poderia muito bem aqui dizer que Jesus é o nosso sumo sacerdote, ele é o nosso mediador, ele foi enviado, mas ele fala assim: olha, e Moisés sendo fiel. Ele foi fiel. Foi de suma importância aquilo que Moisés realizou.
Isso é muito bonito, irmão, porque estava no coração do povo Moisés. Por isso que é interessante, irmãos, quando nós vamos evangelizar, eu penso que isso já caiu bastante no desuso, mas antigamente a gente evangelizar as pessoas, ao apontar Jesus, fazia muita menção a respeito das coisas que não deviam ser feitas, e assim, apontando os problemas da igreja, onde a pessoa estava, e assim sucessivamente. Isto feria as pessoas. E as pessoas ficavam magoadas, né? Até esses dias atrás eu conversei com um senhor lá na praça, e eu parei e fiquei ouvindo ele pregar. Depois eu conversei com ele, para ele mudar um pouco o tom, porque ele passa o tempo inteiro, não sei se a Sueli já ouviu também, ele faz um grande trabalho, mas ele passa o tempo inteiro, irmãos, fazendo um tratado. Não que o que ele está dizendo está errado, mas a forma de como se conduz afasta as pessoas e não atrai. Por isso que a mensagem de Pedro ela é válida até hoje, né? Arrependei-vos dos vossos pecados. Pronto. E não entrar forte em certos detalhes, porque começa a ferir as pessoas, o seu credo. E depois essas pessoas vão aprender de forma assim, na igreja, ou como se conduzir, como se fazer. Mas quando você está lançando a rede, você pede para que as pessoas se arrependam dos seus pecados. E apresenta Jesus. E aqui o escritor aos Hebreus, ele vai apontar como Moisés, como foi fiel em toda a sua casa. E essa fidelidade está dizendo de como ele trabalhou, como ele conduziu o povo no deserto, ele foi honrado. Agora, no versículo 3, ele vai fazer ali uma diferença. Não percebe? Vamos para o 3 para vocês perceberem uma diferença que ele vai colocar. Porque ele é tido por digno de tanta maior glória do que Moisés. Ele vai colocar Jesus como superior a Moisés. Quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Ou seja, ele vai dizer, Moisés, ele cuidou da casa. Mas quem eu estou apresentando a vocês, ele não cuidou da casa. Ele edificou a casa. Então tem maior honra aquele que edifica do que aquele que cuida. Depois ele vai, seus irmãos prosseguir, ele vai fazendo essa comparação entre Moisés e Jesus, tá bem? Mas vamos caminhar aqui, eu dei esse ponto aos irmãos, e depois os irmãos podem continuar. Agora eu vou ler aqui, irmãos, porque eu disse aos irmãos que está assim... Uma mediação superior. Essa também já foi lida. Construtor. Construtor, não apenas administrador. O autor destaca que, quanto Moisés como Jesus foram fiéis à casa de Deus. Eles foram fiéis na missão que lhes foram confiadas. Isto mostra o apreço que o autor possuía pelo legislador hebreu. Todavia, ao se referir a Jesus, o autor usa a palavra grega akissio, traduzida como digno, valor, mérito. Duas coisas precisam ser destacadas no uso desse vocábulo pelo autor. Primeiramente, ele quer mostrar que o mérito de Jesus era maior do que o de Moisés. O nosso Senhor era o construtor do edifício
na casa de Deus e não apenas o mordomo, como fora Moisés. Os crentes precisavam enxergar isso e assim valorizarem mais a sua salvação. Por outro lado, ao usar o pretérito perfeito, tempo verbal grego, ele demonstra que a glória de Moisés era desvanecente, enquanto a de Jesus era permanente. Aqui o nosso comentarista ele foi muito preciso, e também a carta vai dando esse destaque tão lindo e tão maravilhoso, dando essa superioridade a Jesus, no sentido de que a vida de Moisés ela foi transitória, ela foi assim de uma forma sombria, ela passou, e ele começa a colocar as evidências de que a vida de Jesus, o trabalho que Jesus realizou, não era algo que foi como se fosse uma sombra, teve o seu valor, a sua importância, mas ele começa a colocar que o papel, o trabalho que Jesus veio fazer aqui na terra tinha uma relevância muito grande no sentido de que a glória seria permanente e que eles deveriam se desvencilhar desta forma de pensar e se apegar com Jesus e não se afastar dele. Não voltar ao passado e voltar às tradições, porque aquilo que Jesus veio realizar era muito grande. E quando a gente vai para o versículo de número 14, irmãos, o escritor, ele entra firme aí. Leia comigo o versículo de número 14. Vocês vão ver que ele faz aqui uma afirmação de uma importância muito grande, no sentido que eles não deveriam voltar atrás. Porque nos tornamos participantes de Cristo. Se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Se nós observarem esse versículo, como devemos analisar ele assim com muito cuidado, nós temos aí a palavrinha se. Se, vírgula, se. Ou seja, ele coloca aí uma condição. Uma condição. Ele diz assim, porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos. Aqui existe uma condição. Se você vai ser participante das bênçãos de Cristo, se retivermos firmes a nossa confissão. Aqui é sério, irmãos. Então aqui cai por terra, irmãos, toda a teologia, tudo aquilo que se fundamenta, que a sua vida está resolvida para sempre. É só analisar esse versículo com muito cuidado. Ele disse, olha, porque nos tornamos participantes. Olha, vocês já se tornaram um participante de Cristo, mas, ele coloca aqui, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Queridos, Jesus disse a uma igreja, lá no Apocalipse, dizendo assim, é impressionante. Quando ele escreve a igreja de Laodiceia, ele escreve para uma igreja, não escreve? Uma igreja chamada Igreja Laodiceia. Mas ele diz assim, eis que eu estou à porta e bato. Impressionante, pararam para pensar? Como que Jesus escreve para uma igreja, dizendo assim, eis que eu estou à porta e bato? Significa dizer o quê? O pastor respondeu aqui, vamos ver quem responde mais. Significa dizer o quê? Pode dizer. Está?
está fora. E falou para quem? Para uma igreja. Jesus disse para uma igreja: eis que eu estou à porta e bato. Jesus já estava do lado de fora. Sobre. Exatamente. Essa igreja, por alguns motivos, e Jesus aponta. Quer o quê? Vamos ver, rápido. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E depois Jesus fecha. E não sabes que é um miserável, pobre, cego e nu. Aquela igreja ostentava que o que ela tinha não precisava mais de Jesus. E colocou Jesus para o lado de fora. E o versículo de número 15, irmãos, é muito usado às vezes na hora do convite, não é? O versículo de número 15. Enquanto se diz hoje, se ouvires a voz, não endureçais o vosso coração como na provocação. A gente às vezes usa na hora de fazer o convite, né? Para o pecador que não conhece, nunca aceitou. Mas aqui essa carta foi escrita para quem eram crentes, santos. Versículo de número 1 está escrito aí assim: pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial. E ele vai dizer aqui no versículo 15: se ouvirdes a voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação. Ele estava dizendo assim: olha, vocês estão com o coração duro. Não endurece, não. Moleste esse coração. Vocês estão, assim, resistindo à palavra. E se vocês continuarem resistindo à palavra, eu vou dizer a vocês, lá atrás, as palavras ditas por Deus e entrega pelos anjos, e que Moisés passou essas palavras aos filhos de Israel, houve a penalidade. Eles caíram no deserto. Eles foram prostrados no deserto. Eu vou dizer hoje, vocês não endurecem, não. Se vocês ouvirem a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações, como na provocação. Eu vou, assim, o meu tempo praticamente já se esgotou, irmãos, mas eu gostaria de dizer algo a vocês, é o seguinte. Lá atrás, ele vai dizer aqui, o último versículo 19, que o motivo da resistência à palavra é incredulidade. O que passou no coração daquele povo foi não crer. A incredulidade foi, vamos dizer assim, a viga mestre, a espinha dorsal, o que deu toda a sustentabilidade para eles tombarem no deserto, foi a incredulidade. E a incredulidade deu vazão à murmuração. Eles deixaram de crer e começaram a murmurar e caíram no deserto. E nós temos aqui um dos pontos, mas não sei se é se é assim o que foi trabalhado para essa lição bíblica, mas nós temos aqui um comentário a respeito de você ver para crer. Ver para crer, né? Ver para crer. Queridos, estamos vivendo uma época assim muito difícil em que as pessoas estão querendo ver. Sim ou não? Eu quero ver. Eu preciso ver para crer. É o tal Tomé, né?
Às vezes a gente critica muito Tomé, critica não, a gente pontua muito sobre Tomé, mas, irmãos, nos dias de Jesus, foi difícil crer que Jesus havia ressuscitado. Não foi só Tomé, não. Né? Havia muito forma de os discípulos ali dizer que estava difícil entender. Tomé foi muito claro, ele abriu, não só se eu tocar, mas havia muita incredulidade no meio dos discípulos. Agora, quando o escritor aqui vai colocar a respeito dos milagres que Deus realizou no deserto, e o escritor fala das obras realizadas por Deus, queridos, foram tantos milagres. E o que eu queria dizer aqui, fazer uma relação aqui, nos dias de hoje, uma aplicação para nós terminarmos, é que a quantidade de milagres que eles viram não foram o suficiente para mudar as suas vidas. É isso que eu quero que os irmãos entendam hoje. E se nós sairmos aqui com esse entendimento, nós vamos ter um grande avanço. E você que nos acompanha pela internet. É porque nós estamos vivendo uma época em que as pessoas querem ver milagres. E se verem milagres, parece que as coisas serão resolvidas. E o histórico diz que isso é bem assim. Vou trazer à memória dos irmãos um homem que viveu lá atrás. Será que ele via tantos milagres? Para depois ele desaparecer? Falo de Enoque. Ele viveu numa época difícil. Não tinha Bíblia, não tinha nada. Numa época de muita apostasia. E, no entanto, um dia ele desapareceu. Deus para si o levou. Ele não vivia vendo tantos milagres. Quando eu falo tantos milagres, eu estou falando lá no deserto, quando o povo via milagre todo dia. Sim ou não? Não plantavam, não regavam. Quando eu falo regar, eu lembro do meu pai. O meu pai, quando chegava em casa, aqui, né, tinha uma horta, plantava ali as coisas, e ele chegava, ele enfiava o dedo lá na horta. Se tivesse, a terra tivesse seca, Marcos, Estevão, vai aguar a horta. Nossa, às vezes nós tínhamos tomado banho, às vezes estava se ajeitando para ficar ali, tinha que ligar a torneira e às vezes estava escuro. Não tinha. Hoje parece que as coisas estão mais fáceis, né? Mas naquela época a coisa era mais estreita. Eles não plantavam, eles não jogavam água, só pegavam a comidinha pronta. Durante o dia, refrescado pelo calor, à noite, o ar-condicionado mudava a temperatura para esquentar, dormiam. Milagres. Moisés, a água está amarga. Vamos resolver esse problema. Deus, a água está amarga. Pega um pedaço de madeira, joga na água. Mas e aí? Pode beber, a água está doce. Que coisa, irmão. Que coisa, irmão, que eles viam todos os dias. Senhor, estou cansado desse maná tão vil. Lá nós tínhamos cebola, nós tínhamos tanta coisa para comer. Deus fez soprar do mar um vento. E Deus trouxe tantas codornas. E eles comeram até fartar. Tantas coisas. Milagres e mais milagres. E no meio de tantos milagres, o que aconteceu com esse povo? Tombaram. Queridos, o que nós estamos precisando é de ter um relacionamento melhor com Deus do que milagre. Porque o milagre não deu sustentação. Viver de milagre não resolve. O que resolve é você viver a palavra. E quando você vive a palavra,
você tem o milagre. Quando você vai atrás do milagre, você vai se confundir. Quem vive atrás de milagre vai se confundir. Quem vive apenas atrás do milagre vai se complicar. Por quê? Quero chamar a atenção de vocês de um homem que viu milagres daqueles que vocês nunca viram. Falo agora de quem? Judas. Quantos milagres esse homem viu, irmãos? Presenciou. Quantos milagres Judas viu? Jesus andando sobre as águas do mar, transformando 5 pães e 2 peixinhos e alimentando uma multidão. Cegos, aleijados, paralíticos, andando e ouvindo Jesus falar, mas a sua mente não estava em Jesus. Estava em quê? No dinheiro. Na sua posição, naquilo onde ele poderia chegar. É isso, é nesse ponto que eu quero chegar assim com os irmãos. Quando a nossa mente não está voltada em Jesus, está voltada nos resultados que Jesus pode fazer, o seu fim não pode ser bom. O escritor aos Hebreus, ele pontua aqui em vários pontos que esses milagres que esse povo assistiu, que viu, não resolveu o problema deles. Eles tombaram no deserto. E que eles agora, e depois ele no capítulo 13, no versículo 13, ele pede para que nós exortemos uns aos outros, ou seja, que nós, assim, que cada um de nós possamos exercer alguma força no sentido de alavancar os nossos irmãos, no sentido de eles não ficarem para trás, à busca das coisas terrenas, as coisas desta vida, e se aproximar de Jesus. Depois ele disse, olha, ele é o nosso sumo sacerdote. Moisés foi o medianeiro na velha aliança, mas Jesus, ele é o nosso único mediador. Não existe outro mediador a não ser ele. Então, que nesta manhã, queridos, nós possamos ter esse entendimento que Jesus tem uma proposta melhor para nós do que a velha aliança, e que a nossa vocação, o nosso entendimento, a nossa forma de entender e de pensar não pode ser como lá no passado. Depois aqui, já estou terminando, a nossa lição tem aqui o ponto 3, mas como disse aos irmãos, eu não sei se é dessa lição, porque houve esse problema, mas aqui nós temos um tópico assim, o perigo de começar e não terminar. Quantos começaram e pararam? Quantos deram início, mas ficaram pelo caminho? Por que ficaram pelo caminho? Ficaram pelo caminho porque as suas mentes, a sua forma de entender e pensar a respeito sobre Jesus estava distorcida. Distorcida. Quero dizer a respeito desse mesmo homem, Judas, ele começou. Às vezes pode ter começado até bem, porque foi chamado para ser o tesoureiro, cargo de confiança, né? Pode ter começado até bem. Judas, você foi escolhido para ser o tesoureiro aqui do nosso colegiado. Pode até ser. Porque você vai colocar um tesoureiro para tomar conta da tesouraria, alguém que não seja uma pessoa de confiança? Sim ou não? Não, você vai escolher uma pessoa como tesoureiro. Nós temos aqui o nosso tesoureiro que está ali trabalhando como cameraman, né? É uma pessoa que goza da confiança da nossa comunidade, como também do nosso pastor, enfim, estamos bem. Agora, ele deve ter começado bem, só que no meio da caminhada, ele disse, espera um pouquinho, chegou uma oferta
do procurador Cusa, a mulher dele, segundo a Bíblia, e outras mulheres, mantinham o ministério de Jesus. Não sei se os irmãos têm conhecimento disso, mas a mulher do procurador Cusa e outras mulheres, e mais, quem sabe, mais pessoas, porque, irmãos, 12 homens andando para cima e para baixo. Café, almoço, janta, água, pousada. Ou vocês pensavam que Jesus chegava no supermercado com os 12, chegava lá e disse, eu sou Jesus, e comia e ia embora? Não. Pagava. Quando Jesus chegava em Jerusalém, ele disse, espera um pouquinho, vamos economizar, vamos dar uma esticadinha até Betânia, vou pousar na casa dessa família que sempre nos recebe muito bem. Mas, queridos, andar 3 anos de um lado para o outro, 12 bocas, não, 12 não, contei errado, né? É 12? 13. Uma casa com 3, faça a conta quanto que você gasta por mês. Lá em casa eu faço assim. Agora tem 3, não, agora tem 4 lá em casa, né? Tem 4. Tem eu, tem a Leonido, tem o Guilherme e tem o gato. Tem o gato. O gato também tem o seu gasto, né? Então, eu estou dizendo isso aos irmãos, porque às vezes a gente leva a pensar que a coisa de Jesus corria assim. Não, queridos. Tinha o seu custo. E Judas administrava toda essa logística, irmãos. Mas um dia, quem sabe, chegou um dinheirinho a mais, ele disse, opa, está sobrando. E é visto que um abismo chama outro abismo. Chama outro abismo. Ele foi se escorregando, escorregando, escorregando. Começou bem. E terminou de que jeito? Pendurado em uma forca. Eu trouxe aqui alguns outros exemplos, irmãos, mas o tempo não dá. O perigo de ouvir e não atender. É o que ele fala aqui. Se você ouvir e não atender, você está incorrendo sério perigo. Depois o último, a humilhação do servo. Jesus se humilhou, se esvaziou, se tornou servo até o fim. Isso é muito lindo. Essa humilhação de Jesus como servo tem um significado muito grande para nós, viu, irmãos? Muito grande. Existe aqui uma comparação que eu trouxe aos irmãos, alguma comparação a respeito de Jesus e Moisés, né? Eu vou pontuar aqui rapidamente para os irmãos, depois os irmãos podem até, aqueles que querem fazer, podem fazer isso com mais calma. Mas Moisés correu o risco de morrer quando criança, sim ou não? Sim. Jesus também correu o risco? Sim. Está registrado em Mateus 2 e 13. E Moisés está registrado em Êxodo 1 e 15. Moisés se refugiou aonde? No deserto? Jesus também se refugiou no deserto. Ele renunciou a ser grande para sofrer pelo seu povo. Jesus renunciou, irmãos, a ser grande em algum momento na sua vida aqui na terra? Vocês conseguem se lembrar de algum momento? Vamos ver se alguém consegue puxar aí no HD de vocês. Em algum momento que Jesus renunciou a ser uma pessoa importante aqui na terra? Sim. Vamos para a Bíblia? João 12, 20. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 20. Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. E esses, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida, na Galileia, e rogaram-lhe, dizendo, Senhor,
queríamos ver a Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e então André e Filipe disseram a Jesus. E Jesus lhe respondeu dizendo, é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade, eu vos digo, se o grão de trigo cair na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. O que é isso aqui? Queridos, os gregos, o pastor Paulo conhece bem a história, como filósofo, os gregos ostentavam, na época de Jesus, o maior conhecimento, que vinha de Alexandria, ou seja, os filósofos da época, antes de Jesus, ou seja, o conhecimento estava na Grécia. A Grécia ostentava o maior conhecimento da época, desde Alexandre o Grande, que disseminou por todas as províncias a língua grega, o conhecimento, o saber, e isto ganhou tanta força que atravessou impérios, e agora o Império Romano ainda carregava consigo o saber e o conhecer. A língua grega ganhou tanta força que lá em Jerusalém, a língua que predominava ainda era o grego. Jesus falava o grego, Jesus falava o hebraico, Jesus falava o aramaico, e Jesus falava as línguas, os dialetos da época também. Porém, irmãos, quando os gregos saem da Grécia e vão para as terras de Israel com uma comissão de levar Jesus para a Grécia. Para ali, porque assim, o que Jesus fazia, os milagres e as palavras de Jesus, chegou na Grécia. Lá tem um homem que tem um conhecimento acima da média. Ele fala, as pessoas ficam paradas. Ele não passou por nenhuma escola, mas é um homem que nós precisamos ouvir. E como eles queriam conhecimento, mandaram os gregos buscar Jesus. E quando esses gregos chegam, nós percebemos que fica um vai e vem aqui, fala com Filipe fala com André, e eles ficaram assim, dizendo, mas não, vamos falar com ele, até que chegaram a Jesus, disse, Jesus, a proposta para o senhor aí, tem uns gregos aí, querendo falar com você. Jesus entende tudo aquilo, e disse, olha, é chegada a minha hora, que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade, eu vos digo, se o grão de trigo, ele é o grão, cair na terra e não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, dá muito fruto. Como que Jesus quis dizer? Eu sou esse grão. Eu vim aqui para morrer. Eu não quero a Grécia. Eu não quero o clamor da Grécia. Eu não quero ostentar nada aqui como as coisas desta vida. Eu vim para morrer. E se eu morrer, vai dar muito fruto. Cadê os frutos? Aqui, os frutos aqui. Olha o fruto que aconteceu porque o grão morreu. Isso significa dizer que Jesus abriu mão, assim como Moisés. Só que Moisés abriu mão por algo mais pequeno, mais de validade. Só que o que Jesus abriu mão foi de uma dimensão celestial. E depois vocês leiam Filipenses 2, 5 e 8, que é aquele versículo tão lindo, né? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Queridos, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude e que vocês possam, de uma forma assim, nesta manhã, sair daqui dizendo, eu não vou deixar Jesus do lado de fora. Eu não posso deixar Jesus do lado de fora. Eu quero Jesus morando sempre dentro do meu coração. Não devemos incorrer o mesmo erro que ocorreu àqueles que viveram no passado.